Chegando à nossa telinha, o Isso Cai em Concurso de número 20, que vai formar o quarto pacote das nossas vídeos que eu criei com tanto carinho nesse período de reclusão. Guarde contigo, realmente ele foi feito pensando no teu concurso, ele foi feito pensando em cada situação que durante esses anos que eu estou na docência e na docência de concurso me fizeram dar valor e sacudir mais para que você tenha mais atenção. E esse 20º, que forma o quarto pacote, que cada pacote tem 5 vídeos comentados com a questão de prova. Você pode imprimir este mapa, porque ele vai ser autorizado para você fazer a impressão, tanto em colorido quanto em preto e branco. Guarda com carinho isso e passa adiante, porque a informação da língua portuguesa não muda. Nós temos vários professores, cada um tem a sua técnica, a sua forma, porém, todos vão dizer a mesma coisa a respeito do que eu vou falar agora, do vocábulo A. Eu já falei em mapas anteriores, você vai lembrar. Quem me ouviu falando nos casos proibidos da crase, vai lembrar. Quem me ouviu falando em preposição, vai lembrar. Quem me ouviu falando em pronomes oblíquos, vai lembrar. Então, meus queridos, agora a gente só fez um mapa juntando, para que você possa visualizar isso melhor. É tipo uma fotografia, e daí você tem em mente o todo. Por isso, o reconhecimento do vocábulo A, lembra quando eu dei as preposições essenciais, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Eu te disse que, decorando as preposições, se lá numa prova eles sublinhassem desde, em, você marca X, preposição essencial. Mas se sublinhar a, não é assim tão fácil. Por isso, quando eu te dei os casos proibidos da crase, eu te disse que naqueles 6 casos ele era preposição, somente num caso, que era o 7º pecado, que ele era artigo. Ei-los aí novamente. Mas agora enfileirados fica fácil. Se você está estudando os nossos mapas na ordem, você agora já está fazendo a costura. Você já está fazendo o rococó do seu bordado. Então vamos primeiro identificar o A como artigo. Artigo, minha gente, já falamos lá nas classes de palavras, é quando ele está junto de um substantivo, sempre na frente, nunca em outro lugar. Então quando eu te digo, o sol nasceu, este O na frente de sol é um artigo. Mas aqui eu quero tratar é do vocábulo A, fica bem claro. Então o A, para ser artigo, tem que estar na frente de um substantivo. A vida é combate. Você está vendo que aquele A está na frente de vida, então ele é sim um artigo. Pronome pessoal do caso oblíquo. Eu já sei o que são pronomes pessoais do caso oblíquo. O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos e vos. Já vimos isso em mapas anteriores? De novo ele aqui? Sim, porque agora eu quero saber quando é que um A é pronome pessoal do caso oblíquo. E sempre átono, lembra? Que às vezes as bancas dizem tônico. Tônica é quando tem força, mas os pronomes do caso oblíquo serão sempre átonos. Mas eu quero reconhecer, Bia, eles estão comparando aquele A que é artigo do exemplo 1 e o A do exemplo 2. Olha, pelos olhos você responde. Você está vendo que o A no exemplo 2 está na frente de amo. A gente chama de próclise quando está na frente. Né? Já te dei isso cai em concurso anterior, falando em próclise, mesóclise e ênclise. Então, quando o pronome oblíquo está na frente do verbo, é chamado de próclise. Ah, mas se não tivesse o eu diria amo a, tracinho a, amo a, seria ênclise. O melhor, por que eu falei em próclise, em ênclise, mesóclise? Porque quando você tiver o vocábulo a na frente de um verbo conjugado, lembra bem, porque no infinitivo vai ser outra coisa daqui um pouquinho. Na frente de um verbo, no meio do verbo ou depois dele, nós chamamos de pronome pessoal do caso oblíquo átono. Questão de prova falada.
A vida é combate, eu a amo. Vocábulo A no primeiro exemplo apresenta a mesma relação morfológica que no segundo exemplo? Sabemos que não. No primeiro, morfologicamente, ele é um artigo. No segundo, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Atenção agora, ele pode também ser um pronome demonstrativo. Marque aí, você que está aí do outro lado da telinha, um asterisco nesse aí, porque normalmente eles te pedem esse aí, demonstrativo. Vai, recordista em concurso, minha gente. Quando é que um A é pronome demonstrativo? Sempre junto dos vocábulos que, de, do e da. Então, se você tiver um o, a, os, as, e você tiver na frente de um que, de um de, da contração do ou da, este a é chamado de pronome demonstrativo. Deixa eu te dar um exemplo aqui, oralizando. A da esquerda de você. A da esquerda de você. Este a na frente de da. Eu substituiria esse a por aquela. Aquela da esquerda de você. Você viu que eu pude substituir este a por aquela? Então, sempre que você tiver um a na frente de um que, na frente da palavra de, na frente da palavra do ou da, observa no exemplo a que está aqui, é a de sempre. Inclusive aquele segundo a que está na frente de um de ali, nós chamamos de pronome demonstrativo. Acompanha comigo, olhando para o mapa e me ouvindo, querido aluno. Se eles compararem o vocábulo A do primeiro exemplo com o do segundo e o do terceiro, dizendo que eles apresentam a mesma relação, você já sabe que não. Mas se compararem o A de eu a amo e o vocábulo aqui está, e afirmarem que eles apresentam a mesma relação morfológica, é verdade. Um a na frente de um verbo conjugado é um pronome, e um a na frente de um que também é um pronome. Se eles compararem, aqui está aqui é a de sempre, compararem este a na frente do vocábulo que, e neste mesmo período, o a na frente do vocábulo de, dizendo que eles apresentam a mesma, a idêntica relação morfológica, é mesmo, é a mesma e a idêntica, a mesma porque é pronome demonstrativo. A na frente de que, a na frente de é a mesma por serem pronomes, idênticas por serem demonstrativos. Já com eu a amo e a que está aqui, eles apresentam a mesma por serem pronomes, mas não são de idênticas, porque no primeiro caso eu a amo, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, e no segundo ele é um pronome demonstrativo. Sempre prestando atenção para o jogo da relação do enunciado. No terceiro negritado, preposição e artigo. Nós já sabemos que crase, e eu já falei isso, crase nunca é combinação, crase é sempre contração, e sempre primeiro de uma preposição, depois de um artigo. Por essa razão, eu fui à feira. Se te disserem que este a é a combinação da preposição e do artigo, está errado pela palavra combinação. Mas se te disserem que é a contração ou a aglutinação de uma preposição e de um artigo, está correto. Também é errado afirmar que é a contração de um artigo com uma preposição. Estou fazendo todo o jogo já caído em prova. Então, o que você tem que se ater quando tem crase? Que nunca é combinação, sempre é contração ou é aglutinação. Nunca é primeiro artigo e depois preposição. É sempre primeiro preposição e depois artigo. Mas eles também já fizeram o seguinte: eu fui à feira. No vocábulo A, apresenta a mesma relação morfológica que o primeiro, que é um artigo? Não, o primeiro é um artigo. Esse aí é uma preposição e um artigo. Agora, se te afirmarem num romano ou falso e verdadeiro que este a craseado apresenta uma mesma relação ao vocábulo A em a vida é combate, lá no exemplo 1, é verdade. É uma mesma relação porque apresenta artigo. Agora, a mesma não é verdade, porque quando é craseado é preposição e artigo. E finalmente,
não vou nem perder muito tempo, só vou fazê-los lembrar. Vocês estão lembrados do mapa dos casos dos pecados mortais da crase. Na ocasião eu te dizia, sempre que você tiver um A na frente de uma palavra masculina, você não craseia. E este A se chama preposição. Só recordando, porque lá eu falei muito. Então, deu graças a Deus, não craseou-se. Quem dá graças a, este A é preposição. Não é artigo porque Deus é masculino. Por essa razão, este A não tem crase e é chamado de preposição essencial. Número 2, junto de um verbo no infinitivo. Lembra que quando eu falei lá no segundo caso, ele é pronome pessoal do caso oblíquo junto de um verbo conjugado. Agora ele está junto de um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Que termina em ar, ir ou ar. Este A não recebe crase e ele é reconhecido como preposição. Terceiro caso, proibido de crase e o A é preposição, quando ele estiver no singular e o substantivo feminino estiver no plural. Dirigiu-se a pessoas da sala. Se eu tivesse dito dirigiu-se às pessoas, eu teria craseado, mas o A no singular e o substantivo feminino no plural não recebe crase. Mas a questão não é essa, eles querem saber o que é este A, preposição essencial. Lembra do quarto caso proibido de crase? O A diante da palavra casa, diante da palavra terra, diante da palavra distância, sem o adjetivo. A gente não craseia, porque se tivesse dito a casa dos pais eu teria craseado, mas sem o adjetivo não se craseia. Mas eles não pediram isso, Bia. Eles querem o reconhecimento dessa palavra A. É simplesmente uma preposição essencial. Quinto caso, proibido de crase, em palavras repetidas, que quando eu falei neste caso, eu falei em tautológica, em locução tautológica. É uma palavra difícil, não é muito usada, mas é cobrada em provas. Então, sempre que você tiver dia a dia, lado a lado, frente a frente, gota a gota, este A não tem crase. Mas eles não querem saber da crase, eles querem saber o que ele é. Preposição essencial. E finalmente, um A diante de pronomes não se craseia. Dirigiu-se a esta pessoa, exceto senhora e senhorita, mesma própria outra, qual e que, estão lembrados? Então, diante de pronomes, este A não tem crase, mas eles não querem a crase, eles querem saber o que é este A. Este A é chamado de preposição essencial. Então, agora que você já sabe as preposições de cor, você sabendo os 7 pecados mortais da crase. Qual é o 7º pecado que não está aí? O médico chegou após a hora marcada. Um A depois de uma preposição não se craseia, mas nesse caso o A não é preposição. Nesse caso, o A é um artigo. Portanto, sabendo os pecados mortais da crase, você também matará a charada. Quando é que o A, preposição essencial, você sabe reconhecer na frase e não confundi-la com crase, preposição, artigo, com pronome pessoal do caso oblíquo, átono ou demonstrativo ou artigo. Essa tabelinha é bem resumidinha e bonitinha de você tomar um chimarrão olhando para ela. E agora, a questão de concurso que eu selecionei dizia assim: a todas as participantes, o orador enviou a mensagem. O que passou é apenas uma fotografia. Quem cede espaço à tristeza é a que manda embora a alegria. A respeito das palavras sublinhadas, responda. Há no fragmento acima 3 artigos. Vamos ver. Eu reconheço artigo se estiver na frente do substantivo. O A na frente de todas não é artigo. Todas é um pronome. E eu já sei que um A, todas, diante de pronome não se craseia, ele é preposição. Então o primeiro A não é. O orador enviou o segundo a mensagem. Mensagem é substantivo. Então o A é artigo. O que passou é apenas uma fotografia. Quem cede espaço à tristeza. Opa, mas ele tem crase. Mas na crase ele tem artigo. Eu tenho que considerar. Ele está falando, ele não está dizendo apenas artigo. Acima tem 3 artigos. Ele tem artigo.
é a que manda embora a alegria. Está lá o outro A sublinhado na frente de alegria. Então, é correto afirmar que há no fragmento acima 3 artigos. Romano 1 está correto. Vou para o Romano 2. A primeira ocorrência é classificada morfologicamente de preposição. Eu já sei ali, ó, para ser preposição, ele está associado aos casos proibidos da crase. E um A na frente de todas é pronome. Eu estou lá, ó, a última regrinha ali, número 6, A mais pronome não se craseia e ele é chamado de preposição. O Romano 2 está perfeito. Estou sabendo reconhecer. A quarta ocorrência é um pronome demonstrativo. Vamos ver a quarta ocorrência. Para ele ser pronome demonstrativo, ele tem que estar na frente de um que, de um de, de um do e de um da. Isso eu sei. Eu olhei para o mapa e daí eu estou vendo que o A está na frente de um que. É aquela que manda embora a alegria. Posso substituir por aquela. Nem precisaria estar na frente de que. Então realmente é um pronome demonstrativo. Romano 3, perfeito. Romano 4, acraseado é a combinação de uma preposição mais um artigo. Não é combinação. Ele é preposição e artigo, mas ele não é combinação. Ele não é combinação, ele é contração. Eu já te disse em mapas anteriores, essa palavrinha te pega num concurso público, amigo e amiga. Então cuidado, a palavra combinação aí pode te ralar. Você se ateve lá, preposição e artigo, e ficou feliz da vida. Na letra E teria todas corretas, mas ele não é combinação, ele é contração. Eu estou aqui gritando, é um grito de amor. Por te querer bem, eu estou chamando a atenção. Então risca essa palavra e memoriza e grava no teu cérebro. Por isso, as afirmativas corretas seriam os Romanos 1, 2 e 3, e por essa razão o gabarito é a letra D. Com esse isso cai em concurso de número 20, fechamos o quarto pacote. Serão, dentro de toda essa trajetória, 10 pacotes de 5, que formarão os 50 vídeos, que em pequenos de 15 a 30 minutos, eu procuro te mostrar toda a costura que pode acontecer no concurso público. Mais uma vez, um privilégio ao fechar mais esse pacote.